Salve, salve família Arena! Salve, salve areneiros e areneiras! Pois é, hoje é dia de falar de um assunto grave. Hoje é dia de falar a respeito do resultado do Vitória da temporada 2024. Não foi um bom resultado, né? A gente vai explicar o que foi que impactou para o Vitória ter um resultado de 41 milhões negativos. Enfim, acho que o impacto não surpreende muita gente, né? Talvez o motivo, o aumento tenha surpreendido, mas em geral é, acaba não surpreendendo tanto, né? Acho que você já deve imaginar. Mas antes eu gostaria de pedir o seu like, a sua inscrição no canal, ative as notificações e vamos analisar esse resultado do Vitória. Primeiramente, primeiramente, eu gostaria de falar uma coisa. Esse resultado, ele é um resultado com base no relatório da auditoria. E no relatório da auditoria tem tudo isso aberto, descrito, enfim. Tem todas as informações a respeito do ano de Vitória 2024. Inclusive um relatório que traz dados importantes para aqueles que querem conhecer a saúde financeira do clube. Então, por isso que eu vou trazer esses dados aqui. Não vou fazer todas as aberturas, porque tem muita coisa lá, muitas informações, pontos importantes. Depois eu posso até trazer mais dados interessantes. Mas aqui eu trago um resultado mais geral daquilo que mais impactou. E durante o vídeo eu vou explicar a vocês os conceitos. O que é que está acontecendo de forma geral, por que a dívida do Vitória é essa, o que foi que impactou, o que foi que não impactou, como foi a informação geral. Mas vamos lá, mas vamos lá. Primeiramente, primeira tela, a gente vai falar sobre resultado. Qual é o resultado? Basicamente, receita menos despesa. O Vitória tinha uma receita de 218 milhões, ponto 6, foi orçado e realizado. Só que as despesas foram de 259 milhões e 900, acima daquilo que o Vitória estava projetando, dando um resultado geral de 41,3 milhões. E aqui eu vou falar em termos. Vou te explicar de forma contábil e depois vou tentar trazer para a realidade. Isso aqui é um resultado contábil. Ou seja, ele tem relação com a competência do ano, não com o fluxo de caixa. É como se fosse da seguinte forma: vamos imaginar que você tem um salário por mês, para facilitar a minha conta, de R$ 1.000. Então você sabe que você tem que planejar todas as suas despesas com base em R$ 1.000. Então você tem durante o ano R$ 12.000. E aí você vai planejar tudo que você vai gastar dentro daqueles R$ 12.000. Você vai dizer, pô, então eu não quero gastar 12 mil esse ano, eu quero gastar 10. Então você vai planejar a sua despesa para gastar 10 e no final do ano você vai ter um superávit, ou seja, você vai ter um lucro de R$ 2.000. Ponto. Só que isso não é seu fluxo de caixa. Seu fluxo de caixa é quanto você olha na sua conta. Então você pode receber mensalmente R$ 1.000, só que quando você paga as contas, você paga as contas, recebe de repente um dinheirinho que você não estava esperando, você tem uma despesa que você não estava esperando, na sua conta você vai ter, sei lá, R$ 50 para passar o mês. Esses R$ 50 não tem ligação direta com o regime de competência, mas tem ligação direta com o seu fluxo de caixa. O seu regime de competência é quando você finaliza o ano, você chega para fazer o seu imposto de renda, lá você tem tudo que você recebeu, tudo que você abateu, e aí você sabe o seu resultado do ano. Isso aqui é resultado de competência, não é o quanto o Vitória tem no fluxo de caixa. Quando o presidente às vezes reclama, não, Vitória não tem dinheiro para isso, Vitória não tem dinheiro para aquilo, ele está relacionando isso ao fluxo de caixa. É o quanto o clube precisa ter no ano, no dia, no mês, para poder fazer girar. Aqui é o ano geral, é o seu resultado completo que acaba impactando no longo prazo e também no curto prazo. Então, só para você entender a ideia do conceito de regime de competência e do regime de caixa. Então, esse aqui é relacionado ao regime de caixa. Por que o Vitória estourou 41 milhões? O que mais impactou, e aí eu vou trazer mais uma tela, adivinhe só. Pois é, foi o nosso futebol. O Vitória orçou em despesa no ano passado no valor de 138 milhões de reais e realizou no final
190 milhões de reais, o que dá um resultado de menos 52 milhões. Daqui a pouco eu vou explicar como é que a gente chegou lá no valor dos 41 milhões. Mas, quando a gente faz a abertura do débito, como é que o Vitória chegou, e aí considera esse menos aí como mais, foram salários e encargos, ou seja, aquilo que você paga, o valor de 26 milhões. Viagens e logística, ou seja, o valor que o Vitória gasta, deslocamento, viagem, voo fretado, não sei o que, 5 milhões de reais. Premiação, bicho, enfim, todo esse bolo, 9 milhões e 400. E contingenciamento e acordos, no valor de 23 milhões de reais. O que é esse contingenciamento e acordos? O Vitória, no seu orçamento, lá no começo do ano, ele preveu que ia gastar 2 milhões com acordos com ex-jogadores de futebol, dirigentes, da comissão técnica, enfim, todo esse processo. O Vitória iria gastar 2 milhões de reais. Só que, no resultado, o Vitória gastou 23 milhões de reais. Ou seja, muito acima do que estava prevendo. Então, boa parte desses 52 milhões tem relação com esses 23 milhões. Como? E aí vem com relação à diretoria, e é algo que eu imagino, porque no relatório não tem dizendo isso corretamente. O que é que tem, o que é que a nota do clube fala, inclusive? Que se o Vitória tivesse realizado todo o operacional, o Vitória teria o impacto dos 41 milhões foi por conta de dívidas antigas no valor de no ano de 2021. Eu imagino, e aí a imaginação, porque no relatório não tem isso dizendo claramente, que esse contingenciamento tem ligação com esta dívida, o que fez com que o valor aumentasse. Porém, se a gente tirasse esses 23 milhões, o valor operacional do Vitória, o déficit seria de 12 milhões de reais. Então, de fato, quando a gente olha a questão do contingenciamento, faz com que o valor aumente do resultado final. Aí você vai me perguntar, Ítalo, mas como o Vitória chegou naquele resultado de 41 milhões? Aí vem, o Vitória conseguiu parcelamento de uma dívida fiscal que faz com que o Vitória teve um abatimento de 11 milhões de reais. Ou seja, o resultado seria de menos 52, o Vitória bateu 11 daquela dívida, ficou com um valor de 41. Dentro do resultado, quando você cruza resultado versus orçado, tem algumas coisas que deram no geral, acabou dando mais positivo do que negativo. Por exemplo, o Clube Social, o Vitória estava planejando realizar 23 milhões de reais. Não, o Vitória estava planejando gastar ano passado 23 milhões e acabou realizando 10. Ou seja, o Vitória deu um saldo positivo de 10. Divisão de base, o Vitória pretendia gastar 14, gastou 12. Ou seja, deu um saldo aí de 2 milhões. Mas isso tudo acabou amenizando o que daria resultado aí na questão do futebol. Então, no geral, quando você faz o cruzamento de tudo isso, faz todas as contas, você chega nesse valor de 52 milhões por conta do futebol. Aí você me pergunta, Ítalo, qual é a real dívida do Vitória? Vamos para mais uma tela para falar sobre dívida. O Vitória hoje deve 274 milhões e 900 mil reais. Grava esse número, 274 e 900 mil reais. Só que quando você olha o balanço, ele vai lhe dizer 600 e poucos milhões. Só que não é totalmente isso. Para você considerar dívida, você tem que falar de passivo descoberto. O que é passivo descoberto? Quando você tem uma dívida, ela é chamada de passivo. Quando você tem um crédito, ela é chamado de ativo. Então, para você saber qual é a sua dívida, o que é que você tem que fazer? Passivo menos ativo. Isso se chama um passivo descoberto. Ou seja, se o Vitória pegar todos os seus ativos, vender tudo, o Vitória ainda assim ficaria com a dívida de 274 milhões e 900 mil. Essa dívida, quando a gente separa em perfil de dívida, você tem uma dívida de curto prazo de 114 milhões de reais e uma dívida de longo prazo de 160 milhões de reais. O que é uma dívida de curto prazo, Ítalo?
A dívida de curto prazo, ela é uma dívida que você precisa pagar até o final do ano de 2025. Uma dívida de longo prazo, você pode pagar num prazo maior, por exemplo, o final de 2026. Então você pode trabalhar essa dívida. É claro que a dívida de curto prazo não significa que Vitória precisa pagar tudo. Vitória pode, de repente, renegociar algumas dívidas e transformar o perfil da dívida de curto prazo para longo prazo. E aí você teria um alívio de caixa. Fora isso, você vai pagando as coisas, vai entrando nova receita, enfim, você consegue equilibrar. Mas, se a gente fosse olhar de forma fria, geral e dando uma noção clara, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, que o Vitória tem as suas despesas normais, o Vitória tem mais uma dívida para poder pagar. Ou seja, o Vitória tem uma despesa lá prevista de 200 e poucos milhões de reais, mais esses 114 milhões para este ano, o que daria mais ou menos 10 milhões de reais a mais para que o Vitória tenha que se preocupar aí ao longo do ano. Então, essa é a forma geral de se analisar a dívida do Vitória. É claro que assim, alguém aí nos comentários, que eu sei que sempre tem, da área contábil, pode até fazer uma correção. Ítalo, não é assim que acontece. Ítalo, isso aqui tá errado, isso aqui. Me faça a correção, porque eu não sou da área. Eu tenho algum conhecimento, pouco, mas é um conhecimento que eu acho que dá para poder explicar de forma mais prática, de forma que a galera entenda, o público geral entenda. Mas se você tiver alguma coisa para poder comentar sobre isso, alguma explicação que eu falei errado, algum dado que você queira trazer, os comentários aqui embaixo está aberto para você trazer essa informação. Mas qual é o quadro geral desta informação? O Vitória segue em situação crítica. A situação do Vitória não é boa nesse momento, porque financeiramente, a gente já sabia disso, o Vitória tem uma dívida grande para poder bancar. Aí você vai me perguntar, Ítalo, como é que o Vitória consegue pagar uma dívida hoje de 274 milhões de reais, próximo a 275 milhões? Aí você tem algumas coisas que o Vitória precisa fazer. Primeiro, permanecer na Série A. Isso é fato. Segundo, aumentar a receita. Terceiro, segurar a despesa. Simples. Simples falando, mas na realidade não é simples. Na realidade, você tem um caminho muito grande para poder fazer isso. Porque você precisa manter um time competitivo ao longo do ano e você tem que também pagar dívida e se virar para poder pagar dívida. E aí eu falo de regime de competência, não de regime de caixa. Se o Vitória consegue um superávit, por exemplo, de 40 milhões de reais, aí essa dívida pode cair, por exemplo. Só que essa é uma dívida que, por exemplo, na hora da SAF, você tem que levar em consideração. Nessa dívida toda, isso aí tudo, você tem que levar em consideração porque é o valor que o investidor pode aportar para poder pagar suas dívidas de forma bem, contexto bem geral, né? Mas é alarmante a situação do Vitória. Vitória precisa de dinheiro. Vitória precisa gerar novas receitas. Gerar novas receitas, aumentar as receitas que tem e permanecer na Série A. Qual é a nossa parte como torcedor? Ir ao estádio, se tornar sócio. Óbvio que o futebol ele impacta por ser time, paixão, e muitos torcedores no momento ruim esquece do clube, esquece do clube geral Vitória e pensa no time. Gente, Vitória precisa que você se torne sócio. Vitória precisa que você vire sócio para poder não ajudar o time, ajudar a instituição. Quanto mais sócio você tem, mais dinheiro você tem para ir pagando essa dívida. Quanto mais produto você consome do Vitória, mais essa dívida pode ser abatida. Quanto mais sucesso esportivo o Vitória tem, o Vitória consegue pagar mais as suas dívidas. Então tudo isso contribui. Além disso, aí é o trabalho da gestão, Fábio Mota, de buscar novas receitas, de aumentar essa receita, de pensar fora da caixa para que o Vitória consiga pagar dívidas. Então, assim, hoje a gente tem um clube que você tem uma visibilidade do que está acontecendo. Agora a gente precisa trabalhar para poder entender, para poder ajudar o clube a reduzir isso. Então, assim, de forma geral, são essas informações. Não são boas, não é o melhor cenário possível, mas eu acho que eu consegui esclarecer bem todos os pontos aí do orçamento. Talvez exista aí alguns questionamentos, pô, então não é 52 milhões de futebol,
de repente é menos, abate aqui, tira ali, mas de forma geral é isso. Ok. E aí? O que é que você achou desse vídeo falando sobre dívida? Não foi dos mais fáceis de se fazer, não. Então, faça o seguinte. Comenta aqui embaixo, quero saber sua opinião. Se você for da área contábil, por favor, comente. Eu quero saber a sua opinião. Se eu expliquei certo, se eu expliquei errado, pode comentar à vontade. Se você não gostou, se acha que o vídeo tumultuou, comenta aqui embaixo também. Eu quero saber sua opinião. E é isso. Voltamos logo mais. Deixa seu like, se inscreve no canal, ative as notificações e já fui!